Salve, salve, meu irmão! Que alegria podemos estar novamente reunidos para ouvir e meditar um pouquinho a palavra de Deus. E assim nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje nós celebramos a quarta-feira da semana da Epifania. Ouçamos então a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaída, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca, e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu caro irmão, minha cara irmã, Jesus fazia todas as coisas com o intuito de ensinar a seus discípulos a ter a experiência com o amor de Deus. E assim, todas as suas ações tinham uma razão de ser, para que tudo saísse de acordo com a vontade do Pai. Ele encontrava momentos em que ficava sós com os discípulos e dava-lhes orientação acerca do que teriam que realizar. Jesus não agia somente como Deus, mas como homem que fez a vontade de Deus. Assim ele foi ao encontro dos seus discípulos, que cansados de remar, sucumbiam diante do vento contrário. Jesus não andou sobre as águas como um super-homem, nem com o seu poder divino, mas sim com o poder do Espírito Santo, do Pai, que agia nele. Ele tinha perfeita intimidade com Deus e confiava que estava sendo amparado pela sua força. Hoje Jesus vem, vivo e ressuscitado, e chega à nossa vida para também nos ajudar. Ele conhece quando estamos cansados de remar e conhece as tempestades da nossa vida. Ele vem sobre as nossas dificuldades e por cima dos nossos problemas para nos acalmar e animar. Quando confiamos no poder do alto e nos apossamos das suas palavras, nós podemos continuar remando, pois o vento cessa na medida em que sentimos o nosso coração se abrir para entender as palavras de Jesus, que nos diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. Com a força e o poder do Espírito Santo, nós também, como Jesus, podemos andar sobre as águas da nossa vida, desde que tenhamos com o Pai uma profunda intimidade.
escutar esse relato do Evangelho de modo especial nesta primeira semana do ano, eu acredito que venha para nós como uma palavra que nos fortalece. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Hoje ainda sentimos a forte ventania, a tempestade causada por esta pandemia do coronavírus. É importante que possamos trazer no nosso coração, diante de toda essa tempestade, diante de tudo aquilo que a humanidade está atravessando nesse mar revolto, escutar essa palavra de Jesus. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Essa palavra certamente nos mantém em pé, firmes e cheios de esperança, pois sabemos que o Senhor está conosco e não nos abandonará. Sigamos com esta convicção, com esta certeza, todos os dias deste ano que há pouco nós iniciamos. Mais uma vez, deixo aqui a minha gratidão por você estar participando conosco desse momento diário, da reflexão do Evangelho, e ao mesmo tempo que eu deixo a minha gratidão, deixo também aqui a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.